A falar sobre a eleição, apoio declarado do governador Rodrigo Garcia, do PSDB, à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência, não caiu bem entre os tucanos e nem entre os secretários que compõem o governo. A repórter Beatriz Manfredini traz as informações, inclusive pode haver uma debandada de secretários, é isso, Beatriz? É isso, Thiago. Podemos ter uma debandada. Alguns secretários pediram uma reunião ainda hoje, agora pela manhã, com o Rodrigo Garcia para tentar entender o que aconteceu e discutir esse assunto. Essa reunião ela foi pedida por alguns secretários como Rodrigo Maia, Sérgio Sá Leitão, Zeina Latif e também Laura Machado. Esses 4 nomes participam dessa reunião que acontece ainda hoje e que foi pedida logo depois do governador de São Paulo decretar aí apoio incondicional a Bolsonaro e Tarcísio agora nesse segundo turno. Eles querem entender, né, o que aconteceu e pode ser que alguns peçam demissão logo no fim dessa reunião, então ainda na manhã de hoje. É bom a gente dizer que não só entre o secretariado aqui do governo paulista, mas também aqui no diretório estadual do PSDB, essa reação de Rodrigo Garcia não pegou bem, porque o diretório, no geral, foi pego de surpresa. Muita gente não sabia que Rodrigo Garcia faria essa declaração, ele não avisou antes aí uma parte do secretariado, do governo e também do diretório. Então essa reunião acontece ainda hoje, lembrando que muitos tucanos se posicionaram de forma contrária a Rodrigo Garcia, por isso tem esse mal-estar nos bastidores. Alguns exemplos são Aloysio Nunes, que já fez críticas a essa decisão de Rodrigo Garcia, também José Serra e José Aníbal. Thiago. É isso, Beatriz Manfredini falando sobre o PSDB aqui em São Paulo, gerando agora os nossos comentaristas, mas antes só um recado. O Roberto Mota, a gente teria entrevista com o Deltan Dallagnol hoje, provavelmente a entrevista está sendo remarcada para amanhã. Mota. Olha, o apoio do Rodrigo Garcia está gerando uma crise no seu secretariado. Pode haver uma debandada de secretários. A pergunta que a gente tem que fazer é, e daí? Isso faz alguma diferença nesse momento? Eu vi aqui citados os nomes do Rodrigo Maia e do Sérgio Sá Leitão, que são pessoas ligadas ao ex-governador Dória. Acho natural que eles se sintam na obrigação de expressar a sua opinião. A matéria disse que os secretários querem entender o que aconteceu. Essa explicação é simples. O que aconteceu foi uma coisa chamada eleição e o Rodrigo Garcia está enfrentando a realidade que se coloca diante dele e, diga-se de passagem, na minha opinião, com muita sobriedade, muita tranquilidade. Eu acho que, nessa altura do campeonato, o menor problema de Rodrigo Garcia é a opinião que os secretários dele possam ter. Eu acho que agora ele está no momento de reavaliação da sua posição, da sua trajetória política e, como todos nós, tentando entender o desenho do Brasil que se forma a partir de agora. Bom, o governo do Rodrigo Garcia acaba dia 31 de dezembro, né? Então, evidentemente, como bem disse o Mota, o Rodrigo está olhando o seu próprio caminho. Ele viu, né, assistiu uma eleição em que ficou Bolsonaro e Lula. Evidentemente, politicamente, ele não tem como ficar do lado do PT, não está preocupado e nem deveria estar com essas opiniões do seu secretariado de um governo que acaba daqui a 2 meses, praticamente. Ele está olhando para o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Qual vai ser o futuro político dele, com quem ele vai estar aliado e onde ele vai ter espaço. Porque na medida em que acaba o governo e ele não será mais governador e também não tem mandato em nenhum outro lugar, ele evidentemente tem que olhar para o seu caminho. O seu caminho passa evidentemente por escolher um lado. O lado mais provável de ganhar a eleição é o do presidente Bolsonaro. O lado onde estão os eleitores conservadores do estado de São Paulo é o lado do presidente Bolsonaro. Portanto, absolutamente normal que ele tome essa decisão. Os secretários que estejam insatisfeitos podem, evidentemente, pedir, aliás, acho que até deveriam pedir demissão imediatamente, porque foram indicados pelo João Dória, não são sequer escolhas pessoais do Rodrigo Garcia. Esse secretário já vem anteriormente do mandato do João Dória, que é quem foi eleito pela população brasileira. O Rodrigo assumiu na qualidade de vice-governador do Dória, assumiu o governo para completá-lo até 31 de dezembro. Não sendo ele o escolhido da sociedade paulista para continuar no Palácio dos Bandeirantes, obviamente o novo governo que assumir, que deve ser o do Tarcísio, vai fazer um rearranjo da mesma forma que o Bolsonaro fará no governo federal. Portanto, não há crise nenhuma. Aliás, esses que estão insatisfeitos no PSDB já deveriam ter
a consciência da sua irrelevância no cenário político paulista e brasileiro também, nacional.